A paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer mais um estudo. Nosso estudo é com Jacó, que se encontra de Gênesis 25 a 35, tá bom? Todas as vezes eu peço para você pegar sua Bíblia para nos acompanhar, um papel ou um caderno e uma caneta para a gente estudar bem legal, tá bom? Então pegue tudo isso e vem comigo! Como eu falei, nós vamos estudar Jacó. Jacó é neto de Abraão, é o pai das 12 tribos de Israel. Depois de Jacó, nós vamos ver Israel dividido em tribos. Cada tribo é um filho dele. Ele é filho de Isaac e de Rebeca. Rebeca era estéril. E depois de 20 anos que Isaac orava por ela, ela engravidou e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Os 2 brigavam no seu ventre. E Deus falou para ela que o maior serviria ao menor. Nasce primeiro então Esaú e Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú. Nós vamos ler no capítulo 25 de Gênesis, de 24 a 34. Gênesis 25, de 24 a 34, diz assim: Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava mais a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que deixe-me de comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura. E nós vimos aqui no texto que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Quando Jacó está com 61 anos, eu queria ler com vocês, nós vamos pular o 26, né? E vamos para o 27 e vamos ver toda essa história de Jacó. Por isso a gente tem que ler, porque nós estamos estudando. Gênesis 27, 6, começa dizendo assim: Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze-me caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a come e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dá-se acaso que meu pai me apalpar e passaria seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-me. Então, nós não vamos ler todo esse capítulo, você pode ler. Mas o que nós vamos ver aqui? Uma grande armação de sua mãe Rebeca. Ela tinha ouvido Jacó falar com Esaú: Meu filho, você sai, vai lá, faz um cozido bem gostoso que o pai gosta
e traze-me aqui que eu já estou velho, quero te abençoar. Quando ela ouviu que Esaú ia ser abençoado, e naquela época o primogênito é que recebia as maiores bênçãos da família, ela corre e fala para Jacó: meu filho, corre, vai se arrumar, que eu pego uma caça para mim, que eu vou fazer um cozinhado bem gostoso, que eu sei do jeito que o seu pai gosta, e você vai se apresentar a seu pai, e seu pai vai te abençoar no lugar de Esaú. Jacó ficou meio assustado, falou: mãe, mas Esaú é peludo, eu não sou, isso aí não vai dar certo. Ela: não, pode deixar comigo, meu filho. Aí ela pega a roupa de Esaú, que tinha cheiro do filho, coloca em Jacó, pega umas peles do carneiro, bota assim no braço dele, cola nas mãos, para ele parecer que ele tá peludo, para poder enganar o pai, e ele vai então se apresentar diante do pai. E aqui nós vamos ler um pedacinho de Jacó se apresentando. Jacó chegou a Isaac, seu pai, que não vamos começar a ler do 27 e 18, tá? Diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te a ti para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou e lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Olha a pergunta que Isaque faz a Jacó: é meu filho mesmo Esaú? E olha o que ele responde: sou eu. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, pois, e ele comeu, trouxe também vinho, ele bebeu. Depois lhe disse Isaque: meu pai, chega-te e dai-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E olha a bênção que Jacó recebeu no lugar de Esaú. Está no 28. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvam a ti. O que acontece logo após? Jacó vai, recebe toda a bênção do pai, porque ele sentiu que ele estava no direito, porque ele tinha comprado a primogenitura do irmão. Então a bênção da primogenitura era dele mesmo, o irmão vendeu, e acontece que logo depois Esaú aparece com a comida. Meu pai, senta para comer minha comida e me abençoar. Aí Jacó estremeceu e falou: meu Deus, quem é você? Sou Esaú, pai, estou fazendo o que o senhor me pediu. Aí ele disse: meu Deus, eu já abençoei Jacó. Jacó me enganou e me fez abençoar. Aí Esaú chora, pergunta ao pai se ele tem mais alguma bênção. E aí ele abençoa, mas não é com a bênção total, maravilhosa, que Jacó já tinha levado. Aí o que acontece? Esaú começa a ficar com ódio do seu irmão e bola um plano. Falou: deixa meu pai morrer. Assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Esaú então nutre um ódio pelo seu irmão. E Rebeca ouve que Esaú queria matar Jacó. O que ela faz? Vai então para Jacó e fala para Jacó mandar... Não, vai para Jacó não, vai para Isaque. Fala para Isaque mandar Jacó para o tio Labão, longe, lá para outra terra, para que ele não case, não se misture com os povos, que ela não estava se agradando muito, mas na realidade era uma mentira. O que ela queria era que
Isaac afastasse Jacó para que ele se livrasse da morte, que ela sabia que Esaú iria matá-lo. Então, Jacó se arruma e parte para uma terra longa. Então, vamos lá, né? No capítulo 28, de 10 a 17, para ler toda essa história que Jacó teve que fugir do irmão. Começa assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu Parã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que está agora deitado, te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até que cumpra aquilo que eu te hei deferido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta de Deus. O que nós vemos então? Jacó chega a Betel, não porque ele queria estar ali, e sim porque ele estava fugindo. Ele está fugindo de um passado, e aí no seu presente ele encontra Deus. E o que acontece? No meio daquela estrada empoeirada, a distância entre Canaã até Betel dava mais ou menos uns 600 a 700 quilômetros. Daria uma distância, um caminhar de 3 a 4 dias. Então Jacó se cansa e ele pega uma pedra, faz de travesseiro e dorme. Aí eu falo, gente, dormir numa cama gostosa, confortável, com um travesseiro macio, é muito bom até para sonhar. Mas ele pegou pedra mesmo, fez de travesseiro e sonhou. Ele sonhou com uma escada, com um anjo subindo e descendo da escada. Aí eu te pergunto, por que ele sonhou com uma escada? Porque Deus estava querendo dizer para ele que é de degrau em degrau, de degrau em degrau. Jacó não viu anjos, por exemplo, sentados na escada. Ele não viu um anjo conversando na escada. Jacó também não viu um anjo deitado, dormindo na escada. Ele não viu um anjo batendo papo numa escada. Ele viu anjo subindo, anjo descendo. Anjo subindo e anjo descendo. Deus queria revelar para ele o movimento espiritual que há no céu. Enquanto Jacó estava dormindo, Deus estava preparando. Quando Jacó acorda, ele pensa que ele está sonhando. Mas aí ele descobriu que Deus estava presente. Ele pensou também, quando chegou em Betel, que ele estava sozinho. Ele viu que não. Deus estava presente com ele. E o que Deus fala? Deus, é incrível isso. Deus revela e mostra para ele reafirma a bênção que Deus tinha dado ao avô Abraão. Olha o que Deus fala aqui, ó. Vamos ler no versículo? No versículo 14 diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti serão benditas todas as gerações da terra, todas as famílias da terra. É a mesma bênção que Deus deu ao seu avô Abraão. Em Gênesis 12, 3, Deus disse a Abraão: tu serás bendito sobre a terra, e toda geração da terra será abençoada. A mesma bênção. Deus então pega um homem quebrado e diz assim: tu serás como o pó da terra. Olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para o sul, olha para o norte, isso tudo te darei. Coisa linda. Deus então estava falando o seguinte: tira os olhos do presente, você como fugitivo, com medo do teu irmão, tira esses olhos desse presente
e veja o que eu vou fazer contigo. Aí ele teve certeza que a bênção de Deus estava sobre ele. O que está acontecendo hoje não se compara com o que eu vou fazer com você. É isso que Deus estava falando com Jacó. Ele então parte, continua o caminho, que ele tinha parado pelo meio do caminho, continua o caminho. E no 29, eu quero ler Gênesis 29, alguns capítulos, para você anotar alguns versículos, versículo 9, 11, 15 e 18. Gênesis 29, vamos ler então o 9, 11, 15 e 18. 9 diz assim: falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. 11, feito isso, Jacó beijou a Raquel e ergueu os olhos e chorou. 15, depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irá servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. 18, Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então, o que nós estamos vendo aqui? Aqui ele está andando, chega já na cidade, onde está o seu tio Labão, e no meio do caminho, perto, tinha um poço onde tinha uns pastores cuidando das ovelhas e dando água para as ovelhas. E aí ele vê de longe chegando uma pastora que é Raquel. E ele olha e acha ela linda e ajuda ela a dar água, né, para as ovelhas, fala para ela que é parente dela, porque o pai dela é tio dele. Então ele vai para casa, Labão gosta dele e fala: olha, eu quero que você me sirva, eu trabalho para mim, qual é o seu salário? Ele já está apaixonado, amava a Raquel. Ele falou: olha, eu vou trabalhar para você pela sua filha Raquel. Então ele trabalha por 7 anos. Isso está lá no versículo 20. No 21 a 27 do capítulo 29, ele, depois de 7 anos, casa com a Raquel e à noite ele vai para a lua de mel dele. Escuro, ele não percebe, tá achando que é Raquel. Quando ele acorda de manhã, ele vê que não é Raquel. É a filha mais velha dele, Lia. E aí ele fica muito aborrecido, vai no Labão e fala: ei, eu trabalhei 7 anos pela Raquel. A Labão explica: olha, aqui nós não fazemos assim. Primeiro casa a mais velha, depois casa a mais nova. Então, trabalha por mais 7 anos que eu te dou Raquel. Ele então cumpre o tempo da lua de mel dele com a Lia, fica com a Lia o tempo que precisou, e depois ele recebeu, casou com Raquel, e já casado, trabalha mais 7 anos por ela. 14 anos ele trabalhou com Labão, para poder adquirir a mulher amada, que é Raquel. E aí nós vamos ver no capítulo ainda 29, começando do versículo 32 até Gênesis 30, o versículo 25, são os filhos de Jacó que nascem. Aí nós vamos ver que Raquel era estéril, mas Lia não. Então Lia vai aparecer aqui agora para vocês um quadrinho. Tá? Vocês podem tirar foto, tira foto, mais tarde vocês anotam, tá? Porque é o seguinte, Lia então concebe e tem o primeiro filho, dá o primeiro filho a Jacó, que se chama Ruben. Depois ela concebe de novo e tem o segundo filho, Simeão. O terceiro filho, Levi. O quarto filho, Judá. Quando a Lia casou, ela levou Zilpa como escrava dela. E quando a Raquel casou, ela levou Bila como escrava dela. Então, tanto Lia quanto Raquel tinham cada uma escrava. Quando Lia tem o quarto filho, Judá, a Raquel já está muito aborrecida, porque ela já deu 4 filhos a Jacó e ela, Raquel, não tinha dado nenhum. Ela tem uma ideia, falou: olha, eu vou dar a Bila, minha serva, para Jacó e vou ter filho através dela. Então Bila concebe também, tem o 5º filho de Jacó, que é Dan. Aí ela concebe novamente e tem mais um filho que se chama Naftali. Aí Lia falou: ah, não, já sei, vou dar a Zilpa, a minha escrava, também para ter filhos para mim. E aí ela dá a Zilpa para Jacó e ela concebe de Jacó o 7º filho, que se chama Gade. E o 8º filho Zilpa também tem, que é Aser.
Aí a Lia consegue engravidar mais 2 vezes, tem o 9º filho, que é Isacar, tem o 10º filho, que é Zebulon, e Deus, depois de muitos anos, abre a madre de Raquel e Raquel concebe e nasce o 11º filho de Jacó, que se chama José, que é o filho amado de Jacó. Mais tarde nós vamos ver que ela vai ter mais um filho temporão, que é o Benjamim, que é o 12º. Então nós vamos ver agora as tribos de Israel, como eu falei, que são as 12 tribos. Vê que já apareceu aí para vocês. Então vamos ver os nomes das 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Lia ainda teve uma menina chamada Diná, mas não conta porque as mulheres não eram contadas nessa época. A gente só conta os homens que ela teve. Então nós vamos ver que no capítulo 3, não, no capítulo 30, no 32 a 35, no 32 e 35, é o pagamento do salário de Jacó, porque ele já tinha trabalhado 14 anos pela filha, então agora ele vai fazer um acordo com esse sogro para ele poder receber um dinheiro. Então vamos ler agora o salário de Jacó, porque ele já tinha trabalhado 14 anos pela Raquel e agora ele precisava receber, manter a família, os filhos, então eles vão fazer um acordo. No Gênesis 30, nós vamos ler só o 32 e o 35, que diz assim: passarei hoje por todo o seu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, todos os negros entre os cordeiros, o que é malhado, salpicado entre as cabras, será o meu salário. 35. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham algumas brancuras e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão dos seus filhos. O que acontece? Jacó então combinou com seu sogro o seguinte, que ele ficaria com os malhados, com os listados, com os negros do rebanho, e toda vez Labão mudava. Não, como estava nascendo muito dos malhados, ele falou, não, agora você vai ficar com os listados. Não, você vai... Mudou 10 vezes, mas Deus era com Jacó. Toda vez que ele mudava também, nascia mais, e Deus queria que Jacó ficasse. Então Jacó descascava umas vacas e colocava assim, quando as vacas, os cordeiros, as cabras iam beber água, ele botavam para ver, olhar para aquilo, e elas concebiam e tinham os listados. Aí Labão, quando via que tinha muito, ele mudava também, toda hora ele mudava. Ele começou a enganar muito Jacó. E Jacó, então, no 37 a 43, ele coloca as varas e o rebanho começa sempre a dar listada, e ele começou a mudar, como eu disse. O que acontece? Jacó já estava muito rico, já tinha 20 anos nessa terra, Deus já tinha avisado ele lá em Betel, quando ele teve a escada, né, e tudo, Deus falou que ele voltaria. Aí no 31:3, Deus fala para Jacó que está na hora dele voltar para Canaã. Eu acho bacana a gente ler também, né? Anota aí, Gênesis 31, o 3 e o 13. Diz assim o 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. No 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então era hora de Jacó retornar para Canaã. O que acontece então? Ele começa a retornar para Canaã. Nós vamos ver isso, que quando ele sai, ele tenta sair, Labão não permite a primeira vez, ele tenta a segunda, e aí o que ele faz? Ele combina com as esposas, com as escravas, com os filhos,
pegou tudo dele e foi embora, fugiu. Quando Labão acordou, não viu ninguém, foi atrás dele para persegui-lo. A intenção de Labão era destruir Jacó e pegar as filhas. Mas Deus apareceu a Labão e olha o que Deus falou. No 31, 24 diz assim: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou seja, não toque em Jacó. Aí o que aconteceu? Labão foi, encontrou com Jacó, beijou as filhas, se despediu de todo mundo, abençoou Jacó e permitiu que Jacó fosse em paz para a sua terra. Jacó começa a retornar para Canaã. Mas acontece que Jacó fica com medo de Esaú, seu irmão. E agora? Ele ia voltar? Como que ele iria recebê-lo? Ele fica com medo. E ele começa então a mandar presentes. Isso aí você pode ver no versículo 30, no capítulo 32 de Gênesis, anota aí, de 1 a 21, é todo o retorno dele. Ele começando, aí ele divide assim 3 grupos. Aí manda os empregados deles com cabras, vacas, bois, muita fartura, manda entregar. Aí eu falo, você vai chegando. Depois chegou, mandou 3 levas de presente para Esaú. Esaú encontra primeiro e pergunta: o que é isso, hein? Que está chegando. Ele fala: é do seu irmão, tá mandando para você e tem muito mais. Aí ele falou: não, mas não é isso que eu quero encontrar o meu irmão. Jacó começa a mandar os empregados dele para abençoar o Esaú. E ele pega as 2 esposas, os filhos e tudo, e vai para outro lado, manda os empregados para ir acalmar dando presentes ao irmão. O irmão tá vindo também ao encontro dele, ele fica com medo. Aí ele foge, ele vai para outro lado, para outra banda, ao contrário do que os empregados estão indo para proteger a sua família. E aí ele vai para deixa a família, as esposas e os filhos, e vai para um lugar só, num lugar à parte assim, que é o Val de Jaboque. E aí ele se encontra com Deus. O que acontece? Nós vamos ler em Gênesis 32, de 22 a 32. Na Bíblia. Levantando-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou aqui. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Que lindo! Deus transforma Jacó em outro homem nessa luta. Ele luta então, resiste a Deus, Deus toca então na coxa dele, desloca uma articulação e o deixa aleijado. E Deus faz uma pergunta a Jacó: como é teu nome? Ele fala: Jacó. Aí Deus fala assim: não mais será chamado Jacó, porque Jacó quer dizer enganador. Você vai ser chamado de Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Quando Deus perguntou assim para ele: qual o teu nome? Você acha que Deus não sabia? Não, Deus sabia que o nome dele era Jacó. Mas é porque há 20 anos atrás, quando Isaac, com 71 anos, sai de casa, o seu pai pergunta a ele assim, Isaac pergunta: como é seu nome? É você mesmo, Esaú? E ele mente para o pai.
ele mentiu para o pai. Ele fala, sou eu, Esaú, e não era Esaú, ele estava enganando o pai. O Jacó quer dizer enganador, mentiroso. E ali diante de Deus, quando Deus pergunta qual o seu nome, é porque Deus queria um arrependimento. Ele precisava reconhecer que ele era um homem mentiroso, enganador. E ele tinha que encontrar-se com Deus e reconhecer o seu pecado diante de Deus. E no momento que ele reconhece o seu pecado, que ele está falando para Deus, eu sou enganador, Deus muda o nome dele, perdoa o pecado dele e salva Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. E Israel quer dizer príncipe de Deus. E ali Deus então o abençoou. Jacó vai reconhecer algo grandioso na vida dele. Ele começa a chamar aquele lugar de Peniel, porque ele disse assim, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então Jacó precisava deste encontro com Deus, para ele mudar. Deus mudou Jacó de enganador mentiroso e deu a oportunidade dele responder a Deus diferente do que ele respondeu para o seu pai. Ele mentiu para o pai, mas para Deus ele não mentiu. Ele reconheceu quem ele era e Deus o salvou, o mudou em outro homem. Esse é um encontro lindo da segunda vez que Jacó se encontra com Deus. Vamos ver o encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Está em Gênesis 33, de 1 a 17, nós vamos ler e você anota aí. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Aí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegou também Lia e seus filhos e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites os meus presentes. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas, vacas de leite, se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todo o rebanho. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Zier. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoços para todo o seu gado. Por isso o lugar que se chamou Sucote. E quando ele se encontra com Esaú é tão lindo, né? Eles se abraçam, se beijam, reconciliam-se. Ele achou que Esaú estava com ódio, Esaú estava com muita saudade desse irmão e abraçou e foi lindo e eles combinaram de se encontrar. Ele fica para descansar em um passo mais lento, o passo que o gado dá, o passo que as crianças conseguem dar, e Esaú vai rapidamente voltando. Capítulo
35, 9 e 15, eu vou ler só o 15. Deus aparece novamente a Jacó. Que privilégio de Jacó, hein? Vamos ler o 15, o que Deus fala com Jacó. 35. Ah, não, eu vou ler desde o 9, tá? Do 9 a 15 eu acho que vai ficar bem mais bacana. Diz assim: vindo Jacó a Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações nascerão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Novamente em Betel, Deus aparece novamente, derrama uma bênção sobre ele, confirma o nome dele como Israel. Se você continuar no 16 até o 20, você vai ver que Raquel vai ter mais um filho. É aí que ela tem o último filho, que é Benjamim, só que ela morre quando nasce Benjamim. Ela tem Benjamim e morre. E ele sepulta Raquel e continua a caminhada para voltar para Canaã. E no versículo 29, morre Isaque. Esaú e Jacó enterram Isaque. No 29 diz assim, primeiro eu vou ler o 28, que é o encontro dele, né, com o pai. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque, 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Nós terminamos a lição de Jacó aqui, ele sepultando o pai. Uma história linda, cheia de vida, e como Deus o abençoou. E eu quero continuar agora, antes de terminar com vocês, a nossa genealogia, que também vai aparecer aqui, que eu vou botar a foto, você tira a foto, para mais tarde você ver. Nós tínhamos parado em Jacó. Nós fizemos Adão e Eva, Sete, Noé, Sem, Terã, Abraão, que foi a lição anterior. Em Abraão nós botamos Isaque, Ismael, de Isaque puxamos uma setinha, ele teve Esaú e Jacó. Jacó agora, que é o de agora, você vai puxar 12 setinhas e vai botar os 12 filhos de Jacó, porque você já tem no quadrinho e vai ter aqui também. Em José você vai puxar uma setinha e vai botar Manassés e Efraim. Mas a história, a partir de agora, vai continuar através da tribo de Levi. Por quê? Porque nós vamos ver que todos os profetas, sacerdotes, alguns reis, quase todos saem da tribo de Levi. Não os reis, vamos falar de profetas e sacerdotes que são certos, que saem de Levi. Até o próximo personagem, que é José. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa lição que nós estudamos, que ela possa ter falado aos nossos corações, possamos aprender, ó Deus, podemos ser abastecidos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Nós queremos conhecer mais da Tua Palavra, por isso cada um que aqui esteja estudando conosco, vai nos abençoando e que vai nos preparando para aprendermos muito mais do Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Então, até a próxima lição.